E aí galera, Fábio Stern aqui. Isso aqui é um canal de YouTube, então já sabe. Antes do vídeo, já dá o seu like, ativa o sininho e bora lá. A proposta desse grupo de estudos é tentar preencher uma lacuna que existe na ciência da religião brasileira. A gente só teve uma diretriz curricular nacional para licenciaturas de ciência da religião em 2018. Até então, os cursos de ciência da religião tinham muita autonomia para fazer um inventário, um projeto curricular que praticamente atendiam interesses muito próprios dos professores que estavam à frente desses cursos. Então, a gente teve desde cursos que foram fundados, como, por exemplo, o caso do curso onde eu e o Adilson nos formamos, Federal de Santa Maria, que foi fundado porque os professores estavam em processo de luto. Então, a gente teve o caso da Boate Kiss, que um número muito grande de estudantes faleceram. Teve professores que chegaram a perder 80% dos alunos que estavam na sala deles. A cidade inteira de Santa Maria entra em luto. Quando isso acontece, é mobilizado agentes de Brasília para até a instituição federal. E daí foi feita alguns grupos de trabalho, e nesses grupos de trabalho os professores perceberam que para fazer o coping desse luto, a maior parte dos professores evocavam coisas de religião. Então, o objetivo inicial não era fazer uma licenciatura em ciência da religião, era fazer um curso que falasse sobre religião. E quando o curso é aprovado, mas daí com a diretiva do MEC para que se adaptasse para ser um curso de ciência da religião, a gente tinha um professorado que conhecia muito pouco de ciência da religião. A gente teve só um professor que tinha formação específica em ciência da religião, e os outros professores conheciam de religião, mas não de ciência da religião. Claro, eu dei esse exemplo porque é um exemplo que me foi muito caro, porque eu fui aluno desse curso, mas eu sei que isso é meio que uma realidade no Brasil inteiro. Então, a gente tem professores que se unem para um propósito, então, seja que são teólogos que querem fazer teologia da libertação, eles vão lá e fundam um curso de ciência da religião, não para fazer ciência da religião, mas sim para fazer teologia da libertação. Ou então, tem uma demanda de ensino religioso muito específico, a própria Igreja Católica mobiliza e funda o curso, que foi o caso que aconteceu em Juiz de Fora. Em grande medida, a Diocese de Juiz de Fora esteve à frente desse curso. É claro que depois o curso se emancipa e hoje segue sem tanta interferência da Igreja Católica como teve lá no final da década de 60. Então, a formação dos cursos de ciência da religião no Brasil, a gente tem um cenário onde eles não são formados por cientistas da religião. Eles são formados por outras profissões. A maior parte dos professores são teólogos, 51%. E daí os outros são formados em outras coisas. Então, psicólogos, antropólogos, historiadores, sociólogos. E esse povo não leu na formação básica deles sobre ciência da religião. Então, é claro que a gente vai ter professores que vão correr atrás do prejuízo. Eu acho que a PUC Minas é uma instituição onde a gente pode destacar isso. O professor Fabiano fez muito isso, de correr atrás, né, de quem eram os clássicos da ciência da religião. Isso acabou fazendo com que o Flávio Senra também se interessasse nesse tipo de coisa. Mas, enfim, esse ainda é um perfil que é minoritário. A maior parte dos professores de ciência da religião, eles conhecem muito sobre a área deles. Então, o antropólogo sabe muito de antropologia da religião, o sociólogo sabe muito de sociologia da religião, ou então, quando o professor é especialista em uma religião, então sabe muito de Umbanda, muito de Candomblé, muito de protestantismo, mas professores que conhecem muito de ciência da religião, ou seja, da área ciência da religião, ainda são uma minoria no Brasil. E isso faz com que os cursos de ciência da religião, eles tenham um perfil que é muito interessante, inclusive triste também, aqui no Brasil, que é de ter pessoas que passam por uma graduação de ciência da religião sem nunca ter lido nada dos pais fundadores da ciência da religião. Nunca leram nenhum texto do Max Miller, nunca leram nenhum texto do Chantepie Della Salsi, nunca leram nenhum texto do Cornelius Steele, nunca leram nada da Jenny Harrison, e a maior parte das vezes nem sabe que essas pessoas existem. Então, isso é um problema muito grave, porque se a gente for pensar numa área que é muito próxima da nossa, que é as ciências sociais, é impossível vocês pensarem numa pessoa que passou por uma formação de sociologia e que não leu Durkheim e Weber. É impossível, isso não acontece. Mas na ciência da religião, é muito comum cientistas da religião que sequer sabem falar o nome do Mircea Eliade, nem o nome do principal autor citado no Brasil os cientistas da religião sabem pronunciar, porque não existe essa apropriação dos próprios autores da área. Então, entendendo que a gente tem essa carência, e claro, aqui eu não estou falando que eu sou o único que estou fazendo esse trabalho, a gente pode citar o Matheus Costa, que já foi citado na apresentação aqui de algumas pessoas, né, que se formou na Unimontes e hoje está no Alagoas.
A gente pode citar o Valdinei Costa, da Estadual do Rio Grande do Norte, que também tem essa preocupação. Então, o objetivo desse nosso grupo de estudo é esse. A gente vai discutir um pouco sobre esses autores clássicos e eu fiquei muito em dúvida sobre qual autor começar. A maior parte dos textos introdutórios da ciência da religião tendem a começar pelo Max Miller. Só que eu não considero que é pedagógico começar pelo Max Miller, principalmente porque o clássico do Max Miller, Livros Sagrados do Oriente, ele é um livro que já é bem denso do ponto de vista teórico. O que seria mais introdutório são palestras. Então eu considero que talvez não fosse de bom tom a gente começar direto com o Max Miller. Cheguei a cogitar a gente falar um pouco do Cornelis Stille, mas daí eu pensei, eu acho que tem um texto que é ainda mais introdutório, que seria o do Chantepie de la Saulcy, que é o pai da fenomenologia da religião. Então, por isso que a gente está trabalhando com esse texto, não o livro dele inteiro, a gente está trabalhando especificamente com a introdução, o capítulo 1 desse livro, que é onde, de fato, ele vai definir o que é a ciência da religião, o que ele está entendendo por ciência da religião, como que a ciência da religião trabalha, e dali a gente vai fazer, então, a discussão desse nosso encontro de hoje. Então a gente vai falar sobre o Pierre Daniel Chantepie de la Saulcy. O sobrenome dele é Chantepie de la Saulcy. Se vocês forem utilizar o texto dele e precisarem fazer uma citação acadêmica, não é segundo Saulcy, é segundo Chantepie de la Saulcy. O sobrenome dele é tudo isso, Chantepie de la Saulcy. Então é importante vocês terem essa clareza. Ele viveu de 1848 a 1920, o que significa que toda a obra do autor já está em domínio público. Ele nasce em Leeuwarden, na Frise, morre em Bilthoven, em Utrecht, é um neerlandês de descendência huguenote, protestantes de origem francesa. No fim do século XVI, eles fogem da França, vão para outros lugares, e os Países Baixos é um dos lugares para o qual eles vão buscar esse refúgio, porque Luís XIV revoga o Edito de Nantes. Isso faz com que a Dragonada vá atrás desses protestantes, e depois de tanta perseguição e dessa comunidade religiosa, eles acabam optando por deixar o país. Então, o Chantepie de la Saulcy é descendente desses protestantes. Então isso é algo importante de vocês terem essa clareza. A gente está falando de alguém que vem, portanto, de uma educação calvinista. Ele, de formação, é teólogo, um doutor em teologia. Ele adquire esse título em 1871, aos 23 anos, e daí muitas pessoas ficam surpresas de ele ter virado doutor tão cedo. Isso acontece porque naquela época não tinha o título de mestre, então era graduação e doutorado direto. Isso é mais ou menos a lógica da Universidade Europeia no século XIX. Então termina a graduação, vai fazer um doutorado. O doutorado não durava 4 anos, como dura hoje, ele durava menos tempo, e as pessoas acabavam tirando o título de doutor muito cedo. Além de tudo, o objetivo inicial do Chantepie de la Saulcy era ser pastor calvinista. Ele se forma, termina o doutorado dele, vai para a Alemanha, faz um estágio com o Johann Tobias Beck, um teólogo importante na história da Alemanha, faz um pedaço desse estágio em Bonn, que fica no oeste da Alemanha, no estado da Renânia do Norte-Westfália. Depois ele vai para Tubinga, que fica no sul da Alemanha, no estado de Bade-Württemberg. E depois desse período ele volta para os Países Baixos e fica de 1872 a 1878 como pastor da Igreja Reformada Holandesa, que é uma vertente do protestantismo calvinista. E ele larga o sacerdócio porque ele é convidado para assumir a cadeira de História das Religiões na Universidade de Amsterdã. E por que eu coloquei entre aspas História das Religiões? Porque nesse período histórico eles não utilizavam o termo ciência da religião em todos os lugares da Europa. Então, quando se lê História das Religiões, em século XIX, nós estamos falando de ciência da religião, nós não estamos falando da disciplina História. Tem um artigo muito legal do Flávio Carvalho, que é um historiador de formação, doutor em ciência da religião pela PUC São Paulo, que ele escreve para Sacrilegens, que é a revista da Universidade Federal de Juiz de Fora, em que o título do artigo é justamente isso: História das Religiões seria História ou Ciência da Religião? Se vocês colocarem Flávio Carvalho Sacrilegens no Google, vocês vão encontrar bem fácil esse artigo dele, onde ele faz toda uma análise do que está sendo debatido no século XIX e sendo chamado de História das Religiões, e chega à conclusão de que aquilo não é a disciplina História, aquilo de fato é a disciplina Ciência da Religião, porque estava muito mais próximo do que o Max Miller estava falando e do que o pai da História enquanto disciplina acadêmica falava naquele mesmo período. Então, ele está sendo chamado para assumir a disciplina de História das Religiões, mas entendam, História das Religiões em século XIX é ciência da religião, não é história.
Então ele trabalha com ciência da religião dos 30 aos 51 anos, e depois ele sai da Universidade de Amsterdã, vai para a Universidade de Leiden, onde ele assume o cargo em 3 de junho de 1899 e fica até 1º de maio de 1916, quando ele se aposenta aos 68 anos. E esse segundo período dele na Universidade de Leiden, acho que é importante a gente ter muito claro que ele muda completamente o foco da carreira. Então a gente tem um período da história acadêmica do Chantepie de la Saussie em que ele é um grande defensor da autonomia da ciência da religião, entretanto ele via limites na disciplina, e daí eu já vou falar um pouquinho o que são esses limites, mas no final da vida dele ele abandona a ciência da religião e vai para um foco estrito em teologia, mais especificamente teologia ética e coisas nesse sentido. E isso, em grande medida, se dá porque ele fica muito decepcionado com a fenomenologia da religião, que é justamente o que ele estava tentando fundar. Então, ele não gosta do viés que a fenomenologia da religião começa a tomar. Em grande medida, quem vai seguir os passos dele vai ser o Geraldus van der Leeuw, que foi aluno do Chantepie de la Saussie, é um dos nomes mais importantes da fenomenologia clássica da religião, mas ele, de fato, entende que é melhor deixar para lá. E o que é o limite que o Chantepie de la Saussie está vendo na ciência da religião ali do final do século XIX? Os pais da ciência da religião são o Cornelis Stille e o Max Miller. Tanto o Cornelis Stille quanto o Max Miller, eles vinham de formação na área da linguística e filologia. Então eles tinham um foco muito forte de que estudar cientificamente religiões era trabalhar com textos sagrados. Era trabalhar com fontes escritas, principalmente fontes antigas. Por exemplo, Max Miller, que era especialista em sânscrito, ele entendia estudar as religiões da Índia é estudar sânscrito de uma forma fluente e trabalhar em cima desses textos clássicos para daí se estudar a religião indiana. O Chantepie de la Saussie não lia esses idiomas antigos. Ele lia coisas de línguas antigas, no máximo, o antigo germânico. Se para se estudar ciência da religião eu preciso conhecer línguas antigas, se para se estudar religião de forma cientificamente eu tenho que ter um viés ou filológico ou linguístico, ele entendia que aquilo não dava conta da disciplina. Então, ele propõe que a disciplina ela seja distinta em 2 grandes campos. Um campo que ele fala que é o da manifestação da religião, que seria esse campo no qual eu vou pegar religiões específicas e daí estudar as fontes originais, estudar a língua original daquela religião e me apropriar daquela religião. Por exemplo, eu quero ser um especialista em Islã, eu aprendo árabe, vou estudar o Islã no árabe, que é a língua original e a língua pela qual essa religião foi pensada. Então, ele entende que tem esse ramo, que é o ramo que o Tilly e o Max Miller estavam defendendo, mas ele faz um segundo ramo, que é o que ele fala que é o ramo que estaria preocupado com a essência da religião. E esse campo precisaria ter uma confluência com saberes que vêm da filosofia, mais especificamente da fenomenologia, e daí seria o ramo do estudo sistemático. Então, o que a gente tem dentro desse livro? O lançamento original dele se deu em 1887, Liber der Religionsgeschichte. A tradução seria Manual de História da Religião, mas o nome mais adequado seria traduzir como Manual de Ciência da Religião. Esse texto que eu passei para vocês em língua portuguesa é a tradução de Portugal, foi traduzido apenas como História das Religiões, não é o nome mais adequado. O Manual de História das Religiões seria talvez um nome mais adequado para esse livro, se for manter o História das Religiões, e se a gente for pensar que História das Religiões do século XIX é Ciência da Religião, então um nome ainda mais adequado seria Manual de Ciência da Religião, tanto que, quando esse livro foi traduzido para o inglês, ele é traduzido como Manual de Ciência da Religião, e não como Manual de História da Religião. Originalmente o livro é de 1887, ainda que eu tenha mandado para vocês uma tradução que já é do século XX, se não me engano, de 1940. Mas originalmente a gente está falando de um texto que foi publicado, a sua primeira versão, em 1887. A gente está trabalhando com um texto do século XIX. Separei alguns trechos do texto, isso daqui são citações diretas do texto. Então, o que é que o Chantepie de la Saussie fala que é a ciência da religião? A ciência das religiões é uma ciência nova, cuja autonomia data apenas de algumas dezenas de anos, considerando que ele está falando no final do século XIX. Hoje, no século XXI, não faz mais sentido a gente falar que a ciência da religião é uma ciência nova. Ela é mais antiga do que a sociologia e a psicologia, e ninguém diz que a psicologia e a sociologia são ciências novas. Então, se a psicologia e a sociologia não são ciências novas, a ciência da religião, que é anterior a essas duas disciplinas, também não é.
Foi só na segunda metade do século XIX que se reuniram as condições indispensáveis à fundação de uma ciência das religiões. Por que eu ressaltei esse uma? Os pais fundadores da ciência da religião não entendem que é um campo disciplinar. Não entendem a disciplina como ciências da religião, ciências no plural. Eles entendem que é uma ciência, essa ciência é autônoma e ela não é um conglomerado de várias ciências. É uma ciência. Então, a nomenclatura mais adequada seria falar ciência da religião ou ciência das religiões. Se o religião vai no singular ou no plural, isso tem debates, isso a gente pode discutir. Agora, que é uma ciência, a gente está falando de uma disciplina autônoma e não de um campo disciplinar que está agregando vários cientistas, e isso é muito claro nos clássicos, conforme a gente vai ver em vários autores da área. Então, essa noção de ciências no plural é uma coisa que vem a posteriori. Isso não faz parte dos pais fundadores da disciplina. E outra questão, ele entende que o objeto da ciência da religião é o estado, a natureza e as manifestações religiosas. Estado da religião. Como que a religião está hoje? A natureza da religião, qual é a essência da religião, que é uma das grandes preocupações da fenomenologia da religião, e aqui ele pensa muito por um viés até bem psicológico. Então, ele está pensando essa fenomenologia até não por um viés tão teológico como ela acaba adquirindo com o passar dos anos, mas com um viés mais psicológico. Embora ele não utilize essa palavra dessa forma, mas quando a gente lê, ele tem um viés um pouco mais psicologizante da religião. E as suas manifestações, que seria o estudo empírico da religião, ou seja, eu pegar as diferentes tradições. Então a gente tem várias vertentes de cristianismo, então vai estudando cada uma delas, vai colhendo dados sobre cada uma delas e vai organizando isso com diferentes de cada manifestação, e isso vai se aplicar para todas as religiões, budismo, islã, taoísmo, enfim. Isso, porém, não significa que o Chantepie de la Saussure entenda que a ciência da religião é isolada. E que é geralmente a crítica que as pessoas que defendem as ciências da religião no plural fazem. Não é ciência da religião, são ciências da religião, porque a gente trabalha com antropologia, a gente trabalha com sociologia, a gente trabalha com história. Vai você convencer um sociólogo de que o Durkheim é cientista da religião em vez de sociólogo? Eles não vão aceitar isso porque, de fato, o Durkheim, o Weber, que trabalham com sociologia da religião, eles são sociólogos. Eles não são cientistas da religião. Então, o fato da gente aproveitar das descobertas e dos progressos que vêm das outras disciplinas, ou seja, a gente fazer empréstimos teóricos de outras disciplinas, que, aliás, toda ciência faz isso, não é só a ciência da religião que faz isso, não faz com que a nossa ciência seja plural. A nossa ciência é singular, de acordo com Chantepie de la Saussure, ainda que ela deva o seu desenvolvimento às descobertas e aos progressos da linguística, que aí eu coloquei o SIC porque ainda está com trema, né? Porque esse texto foi traduzido anteriormente à reforma ortográfica que está vigente hoje na nossa língua, da filologia, da etnografia, da mitologia, do folclore, e aqui a gente pode acrescentar outras que depois vão ser citadas, por exemplo, pelo Joachim Vah, sociologia da religião, psicologia da religião, mas ele fala, a ciência da religião não é essas áreas, ainda que coisas que são produzidas pela sociologia da religião, pela psicologia da religião, sejam muito úteis a um cientista da religião, mas elas não são sub-áreas da ciência da religião. Dizer que um sociólogo da religião é subordinado à ciência da religião, porque é isso que significa dizer que a sociologia da religião é uma sub-área da ciência da religião. Vocês estão subordinando a sociologia da religião à ciência da religião. Isso gera disputas disciplinares que não são interessantes, inclusive do ponto de vista político para cientistas da religião. O mais correto seria a gente pensar, de acordo com Chantepie de la Saussure, que a gente deve o nosso desenvolvimento a trocas que a gente faz com essas outras disciplinas, mas que a nossa disciplina é uma ciência autônoma e que ela não é sinônimo de várias outras disciplinas ou de uma colcha de retalho de várias disciplinas. Porque se assim fosse, não faria diferença eu me formar na ciência da religião ou eu me formar na psicologia. Eu poderia atuar como psicólogo da religião igualmente. E a gente sabe que não é assim que funciona. Vocês saírem de um curso de ciência da religião dizendo que vocês são antropólogos da religião, vocês serão motivo de chacota dos outros antropólogos. Então, cuidado com esse negócio da nomenclatura no plural. Os pais da ciência da religião não defendiam isso. Na sequência, ele cita no texto dele que os fundadores da ciência da religião são o Max Miller e o Cornelis Still. Isso aparece nos 2 parágrafos finais da página 14. Entretanto, ele atribui que quem de fato inaugura a ciência da religião, ou seja, a forma de se estudar a religião que a ciência da religião está estudando, é a filosofia moderna. Não é necessariamente o Max Miller e o Cornelis Still. Ele fala que isso acontece
porque a filosofia moderna inaugurou o estudo do fenômeno religioso sem atender aos conteúdos da revelação cristã, ou seja, sem a preocupação de responder a agendas religionistas. Quem torna isso possível na academia pela primeira vez é a filosofia moderna. Ele cita alguns nomes objetivamente no texto dele também, então vai citar o Kant, vai citar o Schleiermacher, mas quem ele considera que é o divisor de águas é o Hegel. Então, na citação direta do Chantepie de la Saussie, ele vai dizer o seguinte: foi ele, Hegel, o primeiro que soube considerar todos os aspectos metafísico, psicológico, histórico da religião. Ele determinou o objeto, e aí de novo tradução português de Portugal, próprio da ciência das religiões. Então é muito interessante que ele reconhece que oficialmente os pais da ciência da religião são Max Miller e o Cornelis Stille. Mas ele disse que o pai verdadeiro, digamos assim, da ciência da religião é um filósofo, que é o Hegel. E por que que ele fala isso? Porque o Chantepie de la Saussie, que vem de uma educação, de uma biografia, no qual ele foi o tempo inteiro direcionado a ser pastor evangélico, ele se preocupava demais com a palavrinha que eu deixei aí em negrito para vocês, o metafísico. Ele não queria fazer um estudo que fosse simplesmente material das religiões. Ele tinha uma preocupação muito grande dessa essência da religião, desse valor intrínseco da religião, que acaba sendo uma busca que vai dar toda a tônica da fenomenologia clássica da religião a posteriori. Então ele não queria abandonar as perguntas relativas ao metafísico. E o Hegel não faz isso. Inclusive, a própria noção de Geist, do Hegel, que vai ser traduzido, né, como espírito, acaba apelando demais a essa concepção idealista e a uma questão metafísica. Isso significa que a fenomenologia clássica da religião está entre os paradigmas clássicos mais colonialistas. Porque, em grande medida, conforme é apresentado para a gente no artigo do Timothy Murphy, Ciência da Religião como Discurso Colonialista, esse é o título do artigo, onde ele faz toda uma discussão de que a filosofia do Hegel, em grande medida, foi utilizada nos estudos de religião para justificar uma suposta supremacia da religião europeia, e mais especificamente do protestantismo do que do catolicismo, como sendo mais afinados ao Geist, ao espírito, enquanto que, conforme as religiões vão se afastando do modelo cristão, e mais especificamente do modelo evangélico, luterano ou calvinista, e vai se aproximando das religiões asiáticas ou das religiões africanas, elas passam a ser apresentadas ou como místicas ou até mesmo como selvageria. E que isso é o discurso da Europa do século XIX, de se colocar como o suprassumo do mundo, nós somos a civilização, o resto são selvagens, e nós vamos colonizar esse resto, causar todo tipo de mazelas que o colonialismo acabou causando no século XIX, de etnias inteiras desaparecendo na Polinésia com a chegada dos britânicos, da China inteira mergulhando em problemas com drogas, especificamente com ópio, porque a Rainha Vitória foi a maior traficante de drogas da história da humanidade e ela tirava muito dinheiro dessa dependência do ópio na China. Então, assim, a gente teve muitos problemas causados por essa lógica. E daí o que o Timothy Murphy ele questiona? Que utilizar a filosofia de Hegel para fundamentar a ciência da religião faz com que a ciência da religião tenha uma grande dificuldade de superar o paradigma colonialista, que foi superado em outras disciplinas, como a psicologia, a antropologia, mas em grande medida na ciência da religião esse tipo de questão ainda não é problematizado. E tanto não é problematizado que eu quero citar dois dos principais autores que são descendentes diretos dessa linha do Chantepie de la Saussie. Um deles é o Gustav Mencken, que fazia parte da Associação de Professores do Partido Nazista na Alemanha, tanto que quando Hitler cai, ele fica banido de dar aulas, porque ele era diretamente associado ao Partido Nazista. E outro exemplo, que ainda é extremamente popular aqui no Brasil, que é do Mircea Eliade. O Mircea Eliade ele era adepto da Guarda de Ferro, que era uma milícia fascista da Romênia. Ele era filiado ao partido Tudo pela Pátria, que é um partido de extrema-direita fascista da Romênia. Ele foi pupilo do Ionesco, que era um antissemita italiano muito conhecido nesse período da Segunda Guerra Mundial. Ele trabalhou com Giuseppe Tucci, que foi um orientalista fascista italiano. Quando cai o fascismo na Romênia, ele busca asilo
no Portugal fascista de Salazar. Inclusive, ele tem um livro inteiro de dedicação ao Salazar, e daí quando o fascismo termina de cair na Europa, ele faz como a maior parte dos fascistas da Europa e fogem para os Estados Unidos. Daí ele começa a se apresentar como um velhinho fofo, acadêmico, que estuda religiões e esconde o passado fascista dele. Mas é interessante da gente ver que, em grande medida, essa vertente, que começa parecendo um colonialismo despreocupado ou um colonialismo, digamos assim, inocente, com o passar dos anos, a coisa pode se radicalizar, ao ponto de que, no final da história da fenomenologia clássica da religião, os seus maiores expoentes, eles eram fascistas. Isso significa que a gente joga fora o clássico? Não, a gente estuda, até porque para a gente poder criticar alguma coisa, a gente precisa estudar. Então a gente estuda, ele é um dos fundadores da nossa disciplina, mas é importante a gente reconhecer esse histórico. Até porque se a gente vai querer fazer diferente, a gente tem que entender quais eram as agendas que estavam em jogo nesse momento, o que significa ficar se referindo a Hegel o tempo inteiro e aonde é que isso na história acabou desembocando na ciência da religião. Desembocou no Menschen e no Eliade. Dois fascistas assumidos. Eu não estou falando que eles foram considerados fascistas, eles eram assumidos. O Menschen era associado ao partido nazista e o Eliade era associado ao partido fascista romeno. Não é uma questão de opinião, eles eram, isso aqui é fato. Passada essa questão, vamos para o que ele entende como a divisão da ciência da religião. Qual é a taxonomia? Taxonomia, entendendo que é a classificação de uma ciência, né? Qual é a taxonomia que ele propõe para a ciência da religião? Citação direta do Chantepie de La Salce. Divide-se a ciência da religião em filosofia da religião e em história das religiões. Estas duas partes estão intimamente ligadas. A filosofia seria vã se contentasse com procurar uma definição abstracta, de novo, português de Portugal, do conceito de religião, sem tomar em conta os dados concretos. A história, por sua vez, não pode dispensar a filosofia porque precisa de ter uma ideia da religião. Eu esqueci de colocar o acento em ideia, está acentuado, porque isso foi escrito antes da reforma ortográfica vigente, eu que esqueci de colocar o acento aí na citação direta. Ainda que provisória, não só para definir e classificar os fenômenos religiosos, mas também para os reconhecer. Então veja que ele está já entendendo, desde o início, que a ciência da religião precisaria ter no mínimo dois ramos. Um ramo que ele, Chantepie de La Salce, chama de filosofia da religião, que isso é onde ele está colocando a fenomenologia da religião e que, posteriormente, a gente vai entender isso como sendo o estudo sistemático da religião. É o próximo texto que a gente vai trabalhar aqui no nosso grupo, que é o texto do Joachim Vaz sobre a taxonomia da área. Isso vai ser apresentado na taxonomia da área depois, em 1920, como estudo sistemático da religião, que não envolve só a fenomenologia, mas a fenomenologia faz parte disso. E o segundo ramo, que é o mais antigo, que ele chama de História das Religiões, que isso depois vai ser conhecido internacionalmente como estudo empírico das religiões, até para que não seja confundido com a disciplina História. Mas que nesse primeiro momento da disciplina, eles estão chamando de História das Religiões, e que foi um nome muito importante do ponto de vista internacional, tanto que a maior associação internacional de ciência da religião do mundo, a IAHR, né, International Association of History of Religion, seria Associação Internacional de Ciência da Religião, porque esse History of Religion está se referindo à ciência da religião e não à história. Inclusive, a gente tem até hoje uma confusão muito grande na ABHR, Associação Brasileira de História das Religiões, que não foi fundada por cientistas da religião. Um terço dos seus associados são historiadores, um terço dos seus associados são cientistas da religião e um terço são outras coisas. E muitos historiadores entendem que aquilo é uma associação de história. Só que ela é uma associação filiada à IHR, portanto, ela é uma associação de ciência da religião. O nome mais adequado para ABHR seria ser Associação Brasileira de Ciência da Religião, ABCR, e não ABHR. Enfim. Então, a gente tem essas duas áreas e ele entende que existe uma interdependência entre elas. Aquilo que ele falou naquela citação anterior. Não dá para existir uma filosofia sem tomar em conta os dados concretos, ou seja, como é que eu vou fazer, e aqui no caso filosofia da religião, ele está entendendo como sendo o estudo sistemático da religião, como que eu vou sistematizar alguma coisa se dados não foram colhidos antes dessa sistematização? E daí o que ele fala sobre a história, portanto, os estudos empíricos. Se eu vou colher dados do campo, ou seja, se eu vou atrás das fontes primárias, mas eu sequer sei o que é religião, e quem vai dar essa definição é o estudo sistemático, eu vou colher o quê?
Qual vai ser o meu critério para definir isso é religião e isso não é religião? Então ele demonstra que existe uma inter-relação entre os dois campos e um não é mais importante do que o outro. Não existe filosofia da religião sem história das religiões, não existe história das religiões sem filosofia da religião. Ou traduzindo para a linguagem do século XXI, não existe estudo sistemático da religião que não seja pautado em estudos empíricos da religião, e é impossível eu só fazer estudos empíricos da religião sem ter uma fundamentação do estudo sistemático da religião anteriormente e chamar isso de ciência da religião. Se eu só faço coleta de dados, mas eu não sistematizo, então eu estou no campo das outras disciplinas que estudam religião, mas não são a ciência da religião, como a antropologia, a sociologia, a história, a psicologia. Essas disciplinas podem fazer estudos empíricos da religião, mas não é o objetivo central dessas disciplinas construir grandes teorias sobre religião, como a ciência da religião faz. Então, o estudo empírico da religião sem o estudo sistemático faz com que não exista a disciplina ciência da religião. Então, isso é a ideia que já desde 1887 faz parte da ciência da religião. Aqui ainda numa forma muito germinal, muito inicial, isso vai ser melhor desenvolvido na década de 1920 pelo Joachim Vah, mas veja que já em 1887 a ciência da religião já tem discussões iniciando nesse sentido, de que a ciência da religião tem dois ramos, um focado em dados empíricos e outro focado em sistematização. Além disso, ele fala que quando o cientista da religião trabalha com classificar as religiões, que existem dois tipos fundamentais de classificação. E termina o capítulo dando vários exemplos de classificação de diferentes autores da época. A gente não vai falar sobre esses exemplos que ele dá acho que são 3 ou 4 páginas finais do artigo, mas a gente vai trabalhar mais especificamente o que é mais útil para nós nos dias de hoje, que são os tipos de classificação. Quando eu estudo várias religiões, eu posso classificar essas religiões de diferentes formas. Religiões monoteístas, religiões politeístas. Eu posso classificar como religiões medievais, religiões modernas, religiões europeias, religiões africanas, religiões asiáticas. É a forma que a gente classifica as religiões, a própria classificação, ela também é classificada, ou seja, a gente também entende que, dependendo da forma como eu escolhi classificar as religiões, essas podem ser classificadas como genealógicas ou como morfológicas. E daí o que é que o Chantepie de la Saucy chama de uma classificação genealógica, citação direta do autor? As classificações genealógicas assentam na linguística, aí com o SIC, porque ainda tem esse trema na linguística, ela estabelece a unidade das famílias, a família indo-germânica, semítica, etc. Em outro texto do Chantepie de la Saucy, ele vai aprofundar dizendo que a genealógica não é simplesmente só linguística. Por que eu coloquei o destaque no linguística? Porque ele está pensando no Max Miller e no Cornel Steele, que vem do estudo das línguas para se pensar a ciência da religião. Mas ele depois fala que é possível você fazer classificações genealógicas, ou seja, mais objetivas, com critério também temporal. Então, estou falando das religiões do século XX, religiões do século XXI, com critérios geográficos. Religiões da Amazônia. O cristianismo da Amazônia é diferente do cristianismo do Nordeste, e que vai ser diferente do cristianismo aqui da região Sudeste, da região Sul do Brasil. Então ele também fala que esses critérios geográficos são uma forma de classificação genealógica, mas nesse texto que a gente está trabalhando, ele está dando uma ênfase mais especial à questão linguística. E daí ele fala das classificações morfológicas, as quais ele não gosta. Não são objetivas. Aceitam sobre apreciações pessoais de quem? De quem está classificando. Então, alguns exemplos que ele vai dando ao longo da página 17, ele vai discorrendo vários parágrafos com vários exemplos. Aqui eu separei alguns dos exemplos que ele apresenta do que seriam essas classificações não objetivas, no sentido de que cada pesquisador pode entender uma coisa diferente a respeito de qual religião estaria dentro de uma dessas categorias. Religião verdadeira ou religião falsa. Se eu sou adepto da religião, ela é verdadeira. Então, a religião que eu não sou adepto é falsa. Agora, se eu mudo o pesquisador e o pesquisador é adepto de uma outra tradição que não a minha, ele vai ter uma opinião diferente. E por isso ele fala, isso não é uma classificação objetiva. Em religião natural e religião revelada. O que é uma religião revelada? O que é uma religião natural? O que é revelação? A própria revelação é um conceito que não é material, não é um conceito empírico, é um conceito ideal. A gente está falando aí de um idealismo na construção de uma categoria. Então ele também considera que essa não é uma boa classificação. Em religiões populares e religiões de fundadores, ele diz que toda religião é popular e toda religião tem fundadores. Toda religião precisa ter uma certa permeabilidade com uma comunidade maior e também toda religião um dia foi fundada.
religiões mitológicas, religiões dogmáticas, religiões em que predomina a razão, religiões que predomina o sentimento, ou religiões em que predomina a vontade. Então, assim, embora ele esteja inclinado a uma escola que é bastante colonialista, o Chantepie, dessa escola, é o menos colonialista. A fenomenologia da religião vai ficando mais colonialista com o passar do tempo, não é com ele. E é justamente por isso, por estar incomodado com isso, daí começam a utilizar a fenomenologia da religião, por exemplo, o Otto vai fazer isso depois no século XX. Aquele livro O Sagrado é um ode de como que o protestantismo luterano é maravilhoso, lindo, mais afinado ao sagrado, enquanto que o judaísmo é uma religião de homens frouxos, o Islã é uma religião mística, e todas as religiões que não são monoteístas, elas são perda de tempo. Então não é para isso que o Chantepie de la Saucy criou a fenomenologia da religião. Ele já tinha uma crítica a esse tipo de classificação, mas com o passar do tempo, por ser um paradigma pautado na filosofia de Hegel, e a filosofia de Hegel abre margem para esse tipo de divisão da humanidade entre os civilizados e os não civilizados, os afinados com o espírito e os selvagens, acaba que, com o passar do tempo, a fenomenologia da religião vai ficando cada vez mais colonialista, cada vez mais eurocêntrica, cada vez mais racista, até culminar com autores abertamente fascistas, como o Mircea Eliade e o Mencken. Mas, nesse primeiro momento, ele critica essas classificações morfológicas. E daí qual é a conclusão que o Chantepie de la Saucy tira a respeito das classificações? Que para uma história das religiões, e aqui a gente está traduzindo história das religiões como para que a ciência da religião seja empírica, então vamos traduzir esse termo dessa forma, a classificação genealógica, que é aquela que é por critérios que não são tão subjetivos, que é critério de etnia, critério de língua, critério de localização geográfica, critério temporal, é a classificação recomendável, porque só ela dá a influência e as dependências históricas e a devida importância, ao contrário, o sistema morfológico deve ser rejeitado, ou seja, essas classificações que são pautadas na opinião do pesquisador ou que são pautadas em categorias que são muito fluidas e que não são pautadas em algo que a gente consegue estabelecer um consenso mínimo entre diferentes pesquisadores, e isso a gente deveria rejeitar.